Amigos e amigas, o Corinthians definitivamente está chegando ao fim. Pode fechar o caixão. Junta lá os 300 conselheiros, junta lá a direção do clube, junta lá principalmente os ex-presidentes, porque Duílio Monteiro Alves, acredite se quiser, formação da Central do Timão, é que Duílio Monteiro Alves recebeu o título de conselheiro vitalício do clube. Depois da vinheta eu vou trazer informação e vou analisar com você. Deixa o like e inscreva-se no canal. Meus amigos, essa é uma informação até que foi divulgada pelo Daniel Kepler e pela Larissa Bepper, lá na Central do Timão, que diz o seguinte: o Conselho Deliberativo do Corinthians passou a contar com um novo nome entre seus membros vitalícios. Duílio Monteiro Alves, que presidiu o clube entre 2020 e 2023. Sua inclusão nos quadros do Conselho foi oficializada logo após o falecimento de Wilson Bento, no último dia 29. Mas por que Duílio e como funciona a nomeação dos conselheiros vitalícios? Inclusive, importantes reportagem da Central do Timão, que diz o seguinte: o Corinthians, no seu estatuto, coloca ali no capítulo 5 do documento, que trata do Conselho Deliberativo, os artigos 76 e 77, estabelecem que o órgão deve ser composto por 300 conselheiros, 200 trienais eleitos pelos sócios e 100 vitalícios. Essa configuração existe desde 2008, quando o Corinthians aprovou um novo estatuto com diversas mudanças, incluindo a eleição direta para presidente e a redução do número de conselheiros, que até então eram de 400 conselheiros. Com o tempo, essa redução no número de conselheiros vitalícios foi de fato acontecendo. Em 2020, por exemplo, o Corinthians tinha 121 vitalícios. Em 22 foram 116. E aí, depois da morte do Wilson Bento agora, o grupo passou a ter 99 e o Duílio foi imediatamente empossado para ocupar a vaga, tornando-se o 100º conselheiro vitalício. Seu nome já está na próxima atualização da lista de conselheiros. A escolha não se trata de uma decisão arbitrária, tá? Isso tem que ser bem claro. É uma prerrogativa que está prevista no estatuto, porque essa reposição das vagas vitalícias tende a acontecer com ex-presidentes da diretoria e do próprio conselho. Caso o Augusto não sofra impeachment, ele também vai receber o mesmo benefício no futuro. Mas não entra aqui, na verdade, vários questionamentos. Vamos lá, rapaziada, eu quero refletir com vocês. Primeiro de tudo, mostra que o estatuto está defasado, atrasado, e os conselheiros que preferem votar um processo de impeachment sobre um caso que ainda não foi finalizado, preferem fazer isso do que pôr em jogo a votação da reforma estatutária. E aqui eu não estou culpando o próprio Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho, não, porque ele já propôs isso. Só que a questão é que os comitês responsáveis por isso não levam essa pauta para frente. Por que será que eles não levam a pauta para frente? Será que é porque a reforma estatutária coloca ali uma condição em que, muito provavelmente, no futuro, os torcedores irão votar a presidência? Os torcedores vão escolher a composição da diretoria do clube? Será que é por isso? Será que eles não querem perder a mamata do poder? E mais, por que esse assunto é tão deixado de lado quando você tem um estatuto defasado, atrasado, e esses que se dizem corintianos estão vendo o Corinthians afundar graças às suas gestões pessimamente colocadas, administrativamente muito ruins? E agora eu vou entrar na parte do Duílio Monteiro Alves. Eu nunca fui amigo do Duílio. Até quando ele era presidente, a gente chegou a conversar algumas vezes. Às vezes eu fui checar algumas informações sobre ele, com ele. E não tem problema nenhum. Depois da sabatina lá que teve, vocês sabem muito bem, eu nunca mais falei com ele, tá tudo certo, nunca trouxe esse bastidor aqui
Ele não gostou, obviamente, do meu posicionamento, mas eu fiz da maneira que eu achava que deveria ter sido feito. Mas aí entra uma coisa, rapaziada, que eu não me conformo, é por isso que eu coloco que é o fim do Corinthians, que dá um desânimo, que quem conhece o bastidor do futebol nunca mais volta a torcer. Ou se volta a torcer só lá para frente, num dia quando parar de trabalhar com futebol. Porque essa é a maior marca da impunidade, essa é a maior marca de você fazer uma gestão péssima e ainda assim você poder continuar no clube. O Duílio Monteiro Alves, que se disse um pagador das dívidas, deixou o Corinthians com uma dívida de 2 bilhões de reais. Ele não montou um time decente, deixou uma dívida de 2 bilhões de reais, fez contratações das quais várias duvidosas, trouxe a tal da Taunza, protocolou esse contrato duvidoso do estacionamento e que o Corinthians não recebe um tostão do estacionamento. O Duílio Monteiro Alves foi o mesmo que durante anos da sua gestão ele não conseguiu protocolar uma ação diferente de marketing, que não propôs nada diferente para o Corinthians, que não conquistou um título, que viu o Corinthians quase cair 2 vezes enquanto ele era dirigente. Esse é o Duílio Monteiro Alves, e que na sequência o grupo dele tentou ainda emplacar o André Negão. O grupo dele tentou emplacar o André Negão com o André Sanches, que não gosta de perder o poder, né? Não gosta de perder a mamata. Gosta de estar lá, gosta de estar frequente, de estar no dia a dia, né? É algo impressionante, é absurda. Essa vontade que esses caras têm e são sedentos de poder. Agora, o cara vai ter mais uma oportunidade no conselho. Esse cara ainda vai ter mais uma chance de votar pelas decisões do clube. Esse cara ainda vai ter mais uma chance de poder escolher o futuro do Corinthians. É por isso que eu falo, esse clube não é levado a sério, gente. Esse time não é levado a sério. Os conselheiros não podem ser levados a sério. Aí eu começo a generalizar porque eu tô de saco cheio. Até quando isso vai acontecer? Quando que isso vai mudar? Se o senhor Duílio Monteiro Alves tivesse o mínimo de hombridade, ele viraria e falaria, gente, não faz sentido eu assumir esse conselho deliberativo agora. Eu não tenho participado das últimas atividades políticas do clube, porque ele não tem estado no conselho deliberativo. Se ele fosse de hombridade, se ele fosse de dignidade, ele viraria e falaria assim, eu não tenho a mínima condição de exercer esse cargo. Eu duvido muito que isso vá acontecer, porque esses caras têm uma sede por poder, e aí se eles estão com uma possibilidade de ter um cargo a mais, de poder tomar decisões, de poder entrar para o core, porque muito provavelmente ele vai entrar para o core agora. Na verdade, ele já faz parte ali do core, né, do conselho, que fiscaliza o Corinthians. Olha os caras que fiscalizam o Corinthians. São os caras que destruíram o Corinthians. Os caras que fiscalizam são os que destruíram. São 2 passos para trás para tentar dar um passo para frente. Eu não consigo entender. Eu não consigo conceber como esse cara vai voltar ao Corinthians depois de toda a vergonha que ele fez a torcida passar, que ele fez a instituição passar. Me desculpe. Num clube sério, ele, o senhor Mário Gobi, André Sanches, Roberto de Andrade, não voltariam a pisar no Parque São Jorge. Não voltariam a poder mencionar o nome do Corinthians. Mas, infelizmente, minha gente, o Corinthians não é um clube sério. Infelizmente, é fechar o caixão e esperar as coisas acontecerem. E depois vocês reclamam quando eu falo que sou a favor da SAF. Sou mesmo. Sou a favor da SAF. Ai, cara, o Corinthians é do time do povo. É o escambau. O Corinthians é o time desses caras. O Corinthians é o time desses dirigentes. São eles quem mandam e desmandam nesse clube. São eles que tomam as decisões. São eles que escolhem o futuro do Corinthians. E, infelizmente, a gente vai ver, por anos e anos, isso continua assim. A tendência é que não mude tão fácil. Infelizmente, para o torcedor do Corinthians, que merecia muito mais.
Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua inscrição. Deixa o like, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante. Obrigado por você ficar até aqui até agora nessa live, nesse vídeo. Valeu, um abraço a você.